Olá, meus amados irmãos, amém? A paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar aqui em um tema muito importante. E eu vou provar para vocês que Jesus, ele foi para o inferno pregar, tá? Muitos dos pastores, Leandro Quadro, diz que Jesus não foi para o inferno. O Rodrigo Silva, o arqueólogo, também diz que Jesus não foi para o inferno. Irmãos, todos os pastores que vocês virem, que você ouviu dizendo que Jesus não foi para o inferno, são bodes, são lobos enganadores, que pervertem o Evangelho, não conhecem as Escrituras, porque eles são tomados por forças invencíveis, por espírito do erro, ok? Então por isso que eles erram e manipulam, contradiz a própria Bíblia, tá? Então a Bíblia diz que quando o diabo entende, ele manipula, né? Ele blasfema, ele manipula a própria palavra de Deus. Então é por isso que o diabo usa os seus pastores, os seus sábios. Então, irmão, eu vou provar para você o grande mistério, palavra checkmate, uma palavra checkmate, e provar de uma vez por todas que Jesus foi pregar no inferno, tá? Porque os membros, eles aprendem muito dos seus líderes, o homem, e fica em versículos isolados, sem conhecer todo o mistério da Bíblia. Porque os estudos desses homens são carnais, são sabedoria da terra, velha, caduca e animal e diabólica. Por que diabólica? Demoníaca? Porque eles mentem contra a verdade, ele contradiz, adultera, tá? Então todos esses pastores que diz que Jesus não foi para o inferno são bodes, são lobos, nada pode compreender. Deus não dá o entendimento para esses pastores que são da ganância, do comércio, ok? Então vamos lá, olha só, irmão. Vamos aqui para Efésios 4:8, tá? Vamos aqui para Efésios 4:8, olha só. Efésios 4:8 diz assim: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Concedeu dom aos homens. Quando Cristo subiu, ele concedeu dom aos homens. Quer dizer, antes de Cristo subir, ele deu dom para os discípulos, apóstolos, discípulos, pregar o evangelho, curar enfermo, ressuscitar morto, tá? Para vocês se lembrarem disso. Ora, que quer dizer subiu? O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferior da terra. Tá, irmão? Então, isso aqui, irmão, é um checkmate.
Não adianta, pastor, estar procurando versículo ali e aqui para querer cobrir a verdade da Bíblia. Para querer cobrir a minha verdade de Deus que eu estou falando. Que Jesus foi para o inferno pregar. Não adianta vocês, pastores, do judaísmo, da teologia, ficar catando versículozinho para querer cobrir, porque eu trabalho com checkmate, com a chave. Então, meu amado irmão, é o inferior da terra. Onde é que fica o inferior da terra, irmão? Lá embaixo, no além, tá? Olha aqui, ó. O que desceu a regiões inferior da terra. Tá, irmão? Tá aqui a prova, mostrando que Jesus desceu ao inferior, a região inferior da terra, lá embaixo no abismo. E ponto final, tá, irmão? Ponto final. Para envergonhar esses bodes aí, pastores, que pervertem o evangelho. O versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Veja, irmão, o mesmo que subiu para o céu é o mesmo que desceu à região inferior da terra, para o além, para o inferno. Veja que palavra checkmate. O versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para... Bom, terminou aqui. Tá, irmão? Terminou aqui. Então aqui levou cativo do cativeiro. Mas aqui, irmão, aqui não está dizendo que Jesus levou os do inferno para o céu, tá? Isso aí é um mistério, ninguém sabe de nada. Eu só sei que Jesus foi pregar no inferno. Mas eu vou mostrar para vocês quem foi esse cativo do cativeiro que Jesus levou para o céu, ok? Eu vou ler aqui para repetir aqui para você, ó. Ora, que quer dizer subiu? Deixa eu ver. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo e cativeiro, tá? Então eu vou provar para vocês quem foi que Jesus levou do cativo do cativeiro, subiu para o céu. Então vamos lá que eu vou mostrar a prova. Porque a Bíblia, ela trabalha, irmão, com estratégia, com enigmas, que é mistério, que nós temos que montar o quebra-cabeça, ok? Juntar as peças e começar por ordem, tá? Então vamos lá. Mateus 27, 51, tá? Mateus 27, 51. Olha só, irmão, o que diz. Mateus 27, 51 diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se o sepulcro, tá? Os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então vamos meditar, amado irmão. Então quando Jesus expirou, morreu, entregou seu espírito para Deus, porque Jesus nunca morreu. O Jesus que estava dentro daquele corpo nunca morreu, tá? Então os sepulcros se abriram. Então você veja, amado irmão, que Jesus levou o cativo dos cativeiros. Foram os corpos dos santos que dormiam, né? Estavam assim, no modo de dizer, estavam presos, dormindo
os seus corpos na terra, presos na terra, ok? Vamos aqui continuar, mais irmão, vamos continuar aqui. Que incrível esse checkmate. Então, cativo dos cativeiros foram esses corpos que subiram para o céu, ok? Olha só. Versículo 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, tá? Então aqueles nossos irmãos santos que ressuscitaram, eles foram visitar os parentes na cidade santa, foram visitar os parentes. Somente os parentes é que viram eles, tá? Os ressuscitados. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, deixa eu ver. Pronto, irmão. Então tá aqui, irmão. Então tá aqui, amado irmão. Não perca. Irmão, é muito tremendo. Nós temos, irmão, nós temos a continuidade, ó. Nós temos a continuidade desse assunto aqui, ó. Sobre os mortos que ressuscitaram. E você vai ver a continuidade que eu vou trazer amanhã para vocês, tá? É muito tremendo. Então, o que Jesus levou cativos e cativeiro foram os santos, os corpos santos. Um mistério que eu quero revelar para vocês, amado irmão, muito tremendo, muito tremendo. Irmão, é muito tremendo. Você ler a Bíblia é muito tremendo para defender a palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi pastores, tá? Eu já ouvi pastores dizer que só é o Espírito que está lá no céu e o povo santo estão dormindo, os antigos. Preste bem atenção, amado irmão, como eu estou explicando para você. Então ele diz que os pastores, milhões de pastores da teologia, diz que o Espírito dos nossos irmãos santos do passado está no céu, mas o corpo está na terra. Só vai ser ressuscitado no dia da vinda de Cristo. Irmão, isso está errado, tá? Vou explicar para vocês de forma correta, segundo as Escrituras, ok? Irmão, vocês já viram aqui, e vou ler mais uma vez. Vou ler mais uma vez aqui. O sepulcro, né? Abriram-se o sepulcro e muitos corpos. Então veja aqui, amado irmão. Muitos dos corpos é corpo, não é alma, espírito, não, corpos. Então aqueles corpos foram ressuscitados com corpo e tudo, mas um corpo glorificado, ok? Então Deus mandou o sopro de volta para aqueles corpos dos santos do tempo antigo, que foram fiel a Deus, lá no tempo de Moisés, Abraão, e também os corpos daqueles que morreram ali no tempo de Jesus, né? Deus ele mandou o profeta e eles mataram, porque a Bíblia não vai revelar tudo, né? Senão não cabe livro nessa terra. Claro que Deus enviou os servos e os fariseus judeus mataram os santos do Senhor. Enviou João Batista, o último profeta do Velho Testamento, eles também mataram, ok? Então, foi ressuscitados.
esses corpos foram ressuscitados, irmão, com corpo, tá? Então, esses santos estão lá no céu. Não é espírito, não. É corpo e tudo, com espírito. Eu estou provando, irmão, por meio das Escrituras. Então, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu digo para vocês assim, num exemplo, que é o que nós vimos, tá? É o que eu vejo aqui. Eu vejo aqui que foi uma ressurreição gratuita, né? Na hora da morte de Jesus, na que ele ressuscitou, Jesus levou com ele, né? Ressuscitou os antigos e os que morreram também ali no tempo de Jesus. Entendeu? Uma ressurreição gratuita. Então Jesus já levou esses com corpo e tudo, glorificado. Ok? Irmão, é a Bíblia quem diz. Não é os pastores da teologia que vêm a me falar ao contrário, não. Se eles me falarem ao contrário, eu chamo de filho do diabo. Porque vocês estão vendo aqui a prova, tá, irmão? A prova. Muitos corpos ressuscitaram. E ponto final. Irmãos, quando a Bíblia fala as almas que estavam debaixo do altar, irmão, porque vai dar trabalho para eu achar, dá trabalho para eu achar, porque eu vi na Bíblia. A Bíblia diz que não existe altar, né? Assim uma mesa, ou seja, lá eles debaixo, sabe, irmão? Debaixo as almas debaixo do altar lá, irmão. Não existe esse tipo de altar assim, mesa ou assim. A Bíblia diz, amado irmão, que Deus é o próprio altar. E essas almas, que é essas que ressuscitaram aqui com corpo e tudo, estavam debaixo do altar, quer dizer, estava diante de Deus, né? Glorificando, louvando a Deus. E Deus falou para dar vestes brancas para essas pessoas, tá? Então eles vestiram de vestes brancas esses corpos, que chama alma, ok? Então o próprio altar é o próprio Deus. E eles estavam debaixo, né? Vamos supor, Deus ali em cima no trono e eles aqui embaixo diante do altar, ok? Porque a Bíblia diz que não existe altar. Esse altar aqui, né, de alma está escondida debaixo do altar, irmão, isso é loucura. Eles estavam debaixo de Deus ali, do altar. Deus é o próprio altar. Então, eu já estou provando para vocês, irmão, os corpos foram ressuscitados. Aí veja que tremendo, irmão, é muito tremendo. Muito tremendo. Agora, irmãos, os ímpios do inferno, da qual Jesus foi pregar, eles não foram ressuscitados, não. Eles estão sendo aguardados para o dia do juízo final. Eu vou trazer amanhã um restante sobre esse assunto do inferno. O que eu estou falando aqui vocês vão ver que eu vou trazer amanhã, ok? Agora escute bem, amado irmão. Pronto. Jesus ele levou, ressuscitou com corpo e tudo os santos. E levou, ok? A partir de agora, quem morre em Cristo Jesus fica a mesma coisa, dormindo, descansando, dormindo. Não é sua alma, seu espírito está lá no outro canto, lá embaixo da terra, aguardando. Não, irmão, o que é isso? Isso é a loucura que esses homens aí inventam, ok? Nós ficamos dormindo. Nós não sabemos nada deste mundo, do que existe, nem de nada. Nós, verdadeiro cristão, nós ficaremos dormindo e o sopro volta para Deus. Para no dia Deus devolver o sopro de novo. É sopro, o poder. Não é a alma que vai ficar lá no céu esperando o seu corpo um dia voltar. Não, não existe isso, irmão. A alma está... Eu já expliquei para vocês, amados irmãos,
eu comparo a morte como um desmaio, né? A pessoa desmaiar. Quando eu desmaiei, anos atrás, quando eu caí da árvore, eu desmaiei, irmão, e parece que eu não existia nessa terra. E eu nem me lembrava de nada do que aconteceu comigo, né? Eu só sei que eu estava com a mão, né, quebrada já. Irmão, parecia que eu não existia no mundo. Então eu comparo a morte, o sono da morte igual ao desmaio, uma pessoa desmaia. Irmão, aí se apaga